Olá, sejam todos bem-vindos ao Ponto Final, o nosso programa onde eu recebo aqui convidados do meio político, meio empresarial, para a gente conversar um pouco sobre a cidade, sobre o nosso estado e coisas que afetam o meu, o seu e o nosso dia a dia. Meu nome é Gustavo Freitas, sou apresentador, sou editor-chefe do Portal Fluxo e hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o Marcos Ataíde. Marcos Ataíde, que é arquiteto e diretor de desenvolvimento urbano. E para mim, eu chamo de Marquinhos, meu amigo Marquinhos. E aí, Marcos, tudo bem com você? Tudo bom, Gustavo? Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui contigo. Vamos conversar de um assunto que eu acho que move a sua vida. Vamos falar sobre cidade. Você está numa posição hoje muito difícil. Acho que as pessoas elas não têm ideia do que é a posição ocupada por você hoje, porque você mudar uma mentalidade de cidade, ela exige muito, Sim. exige muito. E aí a minha primeira pergunta para você, antes de ocupar uma função pública, você tinha ali uma página nas redes sociais, né, que é o ArcUrb. Muito boa a página, com conteúdo de altíssima qualidade, mas o Marquinho que publicava naquele ArcUrb era o Marquinho de fora. Sim. Agora o Marquinho por dentro. O que você sentiu de diferença? Gustavo, muita diferença. Muita diferença. Muitas das vezes, a gente tem ali a teoria, né? A gente tem ali as ideias, mas quando a gente vai colocar isso em prática, a gente tem, principalmente na gestão pública, uma série de desafios, desde a burocracia, a questão orçamentária, a diversidade de ideias que você precisa estar consultando, estar ouvindo ali e estar tentando achar um caminho que seja o melhor caminho para que atenda várias ideias, várias opiniões. Então é um desafio gigantesco, mas que a gente está trabalhando firme para que a gente consiga mudar essa realidade da cidade. Existe um meio termo da burocracia, porque hoje é auge, nós já tem alguns anos que fala-se muito excesso de burocracia, que atrapalha, mas a ausência de burocracia também é um problema? Olha, a ausência de burocracia às vezes é um problema sim, porque eu acho que tem ritos que você precisa seguir, principalmente na gestão pública e relacionado à questão de transparência, à questão de você ter consultas públicas, enfim, eu acho que isso é um rito normal. O que começa a atrapalhar é quando você, de repente, tem alguns entraves internos dentro de secretarias que às vezes, por questões às vezes mesmo pessoais ou administrativas, acaba que leva um pouco mais de tempo daquele tempo que você estava imaginando que você ia conseguir fazer se você tivesse uma empresa privada, enfim. Mas com certeza acaba que se você não estiver acompanhando diariamente aquele processo, vai ficando na gaveta, digamos assim. E aí, não faz muito tempo houve uma discussão na internet sobre uma rede de fast food na Avenida Nazaré que pegou uma avenida tombada aqui, a calçada, e basicamente concretou. E aí, lógico, muita gente se irritou com o ocorrido, mas me chamou a atenção o discurso de uma vereadora, que ela puxou o debate para dizer, olha, é errado o que aconteceu, mas ninguém fala de como estava o estado daquela calçada antes dela ser concretada. Completamente inacessível para uma avenida daquele tamanho, daquela importância, zero acessibilidade. Como é que vocês interpretaram esse ocorrido? Assim, Gustavo, isso é uma discussão importante para a cidade de Belém, principalmente a gente está falando de uma cidade com uma quantidade de patrimônio histórico gigantesco que Belém tem, um acervo grande. E a gente está falando de uma calçada em que ela é tombada, né? Mas a história ela precisa ser preservada e a acessibilidade precisa ser garantida. A fala da vereadora ela tem uma certa razão, mas em determinados momentos a gente precisa ampliar esse debate, né? E aí a vereadora, como
no poder legislativo, ela tem esse direito, ela tem inclusive esse poder de fazer esse debate e ampliar no sentido de que, beleza, nós temos ali quem é o responsável pela calçada. É o poder público ou é o estabelecimento? Esse debate, inclusive, não é só de Belém. Esse debate precisa ser feito em todas as cidades, todas as capitais. Hoje, a população cobra muito do poder público em relação às calçadas. Mas se você for buscar na legislação, quem é o responsável é o dono do lote. Tudo bem que a gente está falando de uma calçada tombada, mas a manutenção dessa calçada, a responsabilidade é do dono do lote. Então, isso precisa ser revisto. Então, a gente vai para além do dia a dia, da manutenção daquela calçada. A gente vai para uma discussão legislativa mesmo. E aí eu convido a todos para que a gente se debruce sobre essa legislação e veja, será que não seria interessante a gente municipalizar essas calçadas? Será que não seria interessante o município trazer para si essa responsabilidade e mudar essa ideia? E eu estou falando que isso não é um problema só de Belém. A legislação brasileira diz que as calçadas têm que ser do dono do lote, né? Mas a gente precisa repensar isso nas cidades. É um debate interessante, né? Porque a ideia do dono do lote, em tese, zelar pela calçada, ela, em tese, é uma ideia boa, mas na prática funciona, né? Porque o que você tem, e de fato não é um problema de Belém. Qualquer grande cidade que você vá no Brasil, você vai ver um problema desordenado de calçada. Você está andando no mundo, de repente existe um desnivelamento, e quando você vai para cidades desenvolvidas, isso não é um problema. Você acha que na interpretação como arquiteto foi uma falha de legislação brasileira ter deixado isso para o proprietário? Eu acho que a gente está vivendo um momento de repente, de aperfeiçoamento. Eu acho que a gente já experimentou um modelo e esse modelo não deu certo. Tá aí as cidades brasileiras com calçadas despadronizadas, sem acessibilidade, e a gente precisa repensar esse modelo. E aí eu convido a todos a gente fazer esse debate. A gente, na Diretoria de Desenvolvimento Urbano, a gente tem construído um manual de calçadas para Belém. A gente está trabalhando em cima disso. Nos últimos meses eu tenho conversado, inclusive, com o Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, o DEPAC, a Rebeca, conversei com ela esses dias, em relação a gente formalizar realmente uma padronização. Seria ter um manual para que o cidadão, já visto que o dono do lote é o proprietário no caso é o responsável pelo calçamento, para que ele tenha um norte do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer em relação à calçada. Então esse manual, ele diria desde a questão do piso tátil, desde o tipo de piso que ele pode colocar naquela calçada, a angulação da rampa de acessibilidade. Então isso é muito mais para que a gente consiga orientar o próprio cidadão a como ele deve reformar a calçada em frente ao lote dele. A gente está construindo isso, mas em relação à calçada do centro histórico, no caso ali também da Avenida Nazaré, que é uma calçada tombada, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Haja vista que ela é uma calçada patrimônio. Então ali eu já estou tendo que conversar com o DEPAC, né, para que a gente construa uma solução. E a gente vai chamar todos os atores, o FPA, as universidades, faculdades de arquitetura, para que a gente consiga dialogar em relação a isso e ache um caminho. Ache um caminho para que a gente consiga, de fato, colocar lado a lado a história que a gente tem que preservar e também ofereça o mínimo de acessibilidade para a população. Grande dificuldade hoje que você enxerga para efetivar políticas públicas de desenvolvimento urbano em Belém? Olha, a grande dificuldade é talvez até conversar com vários atores e atender vários interesses, né? E a gente também não pode estar deixando de falar de conversar com os municípios vizinhos, né? Belém tem áreas que são
limites com municípios vizinhos que sofrem de vários problemas em desenvolvimento urbano e que a gente precisa estar, digamos assim, construindo, inclusive, uma governança metropolitana, né? Para que a gente consiga estar dialogando e resolvendo, dirimindo alguns problemas que são comuns a municípios da região metropolitana. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas se você tiver como foco um trabalho integrado, um trabalho que a gente consiga fazer a escuta com a população, com outros gestores, com entidades, universidades, a gente consegue dar minimamente vazão nisso. Eu vou puxar a máquina com um problema, um gargalo histórico da cidade, são os alagamentos. Em época de chuva, principalmente, a gente, enfim, passa anos sempre vê esse problema que se repete. Lógico, sempre quando se pensa em solução, a gente pensa naquelas coisas de limpeza de canal, mas existem medidas que às vezes elas não têm esse mesmo holofote e que elas são muito úteis. O que a prefeitura faz hoje, além de limpeza de canal? O que tem de política urbana mesmo, que as pessoas talvez precisem saber e que elas podem ajudar também? Pois então, assim, em relação aos alagamentos, a essa política para os nossos canais, Belém tem 14 bacias, a gente tem trabalhado no sentido de buscar todos os projetos que a gente está construindo para esses canais, a gente está buscando a renaturalização, né? Belém, não só Belém, muitas capitais, muitas cidades brasileiras se acostumaram a ter uma política de canalização, né? Até hoje a gente tem isso em Belém, até hoje a gente tem isso em várias cidades. Mas a gente precisa mudar esse paradigma e a gente começar a construir uma política pública mesmo de renaturalização dos canais e parar de brigar, inclusive, com a própria água. A gente é uma cidade cercada de água. A gente é uma cidade cortada por vários canais, igarapés, córregos, enfim. E que se a gente o tempo todo quiser canalizar esses canais, esconder a água, a gente vai perder essa briga. Essa briga com a natureza a gente não ganha. Agora, se a gente partir para uma política de que entender que a água ela faz parte desse espaço e que a gente precisa aprender a conviver com ela, né, de forma harmônica, talvez a gente comece a encontrar algumas saídas. E aí eu vou te dizer um projeto que Belém está construindo e a gente vai fazer a licitação agora, que é o Ilhabela, ali na área da cremação. Esse projeto ele cria um grande, digamos assim, vou usar a palavra piscinão, né? Um bolsão de acúmulo de água, justamente para acabar com alagamentos históricos em Belém, né? Então a gente não vai estar canalizando, a gente não vai estar aterrando essa água, a gente vai estar criando um bolsão onde a gente vai acumular a água em períodos de chuva ou período que coincida com a questão da maré. Essa água vai estar sendo armazenada nesse piscinão, digamos assim. E aí, aos poucos, quando for passando a chuva, quando for a maré for baixando, essa água vai sendo jogada novamente na baía. Então, essa forma é uma forma de a gente entender a presença da água, a importância dela para a cidade, mas ao mesmo tempo trabalhando para que ela não cause transtornos, né, fechamento de vias, alagando casas, enfim. Essa medida é uma medida usada em muitos lugares? Sim, sim. Curitiba, Recife tem construído bastante piscinões agora, que eles chamam também de jardins alagáveis, praças alagáveis, né? E isso é uma que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? A gente entende que a natureza, a gente não pode lutar contra a natureza. Pelo contrário, a gente tem que trazer a natureza para o nosso lado, entendendo que ela é parte desse espaço. A gente vai falar do centro comercial já, mas antes eu queria falar contigo sobre a arborização.
Todo mundo conhece Belém como cidade das mangueiras, mas convenhamos, Belém carrega um problema histórico, né? Que a área arborizada ela está nas principais ruas da cidade, centro da cidade. Uhum. Belém tem capacidade de ser uma cidade caminhável na sua avaliação? E até que ponto a arborização é o que impede a Belém de ser uma cidade caminhável? Sim, Belém pela sua temperatura, né? É, a gente ter calçadas arborizadas é fundamental para que a gente torne uma cidade caminhável. Então, hoje você sai do seu local do seu, onde você mora e você quer ir caminhando para um trabalho, muitas das vezes você não faz isso por causa do sol, é muito sol, enfim, o calor é muito grande. E você ter uma calçada arborizada, isso aí com certeza colabora para que você mude de mentalidade e a gente passe a caminhar mais pela cidade. A gente, como tu falaste, Belém é uma cidade muito arborizada no seu centro, né? Você vê ali Presidente Vargas, é, é, Aguiar? Braz de Aguiar, né? Nazaré. Nas principais ruas ali, Nazaré. Mas quando você vai para áreas mais distantes do centro, você sente a mudança de temperatura. Então, a gente tem buscado aí construir um plano de arborização, né, junto com a SEMA, junto com o governo do estado, que a gente está construindo um projeto chamado Arboriza, que a gente vai fazer o plantio de várias mudas em vários corredores da cidade. É, e isso a gente tem buscado, principalmente nesses corredores, para que a gente consiga justamente dar mais qualidade de vida para essas pessoas e torne Belém uma cidade mais caminhável, né? É fundamental para a gente caminhar na cidade que essas calçadas sejam arborizadas. E esse plano ele já existe, já está em O prática. plano de arborização, sim, ele já existe. A gente sempre está ali aperfeiçoando ele, trabalhando. A SEMA faz esse trabalho muito bem e a gente, junto com o governo do estado, está unindo esforços para construir um projeto chamado Arboriza, para que a gente consiga plantar mais árvores, principalmente nos corredores e nas áreas onde foi apontado pelo estudo que foi feito pelo ICLEI. É um estudo onde a gente tem os bolsões de calor maior na cidade. Então, justamente as áreas mais periféricas, as áreas, por incrível que pareça, o reduto também apesar de a gente estar ali no centro, é uma área onde você tem um calor, um bolsão de calor muito grande. O reduto quase não tem árvore. Verdade. Então, a gente está criando, inclusive, está construindo isso para que a gente faça de vagas verdes. São Paulo está fazendo isso, Curitiba está fazendo também. E a gente está nas ruas mais estreitas, a gente vai pegar uma vaga de estacionamento e transformar num canteiro verde. Isso com certeza vai mudar a realidade dessas vias. Eu não vou lembrar o nome da medida, mas essa gestão chegou a implementar aquela ideia na Pedro Álvares Cabral da faixa para motociclistas. Não sei se tem um nome para Faixa azul, né? a faixa azul. Já tem algum efeito? Você já sabe os efeitos dessa isso é uma coisa que. Porque assim, me corrija se eu estiver errado. A faixa azul também estava em teste em São Paulo e em outras cidades. Você já tem um balanço dessa política? A Segbel foi recente, já foi mais próximo da COP, né? Essa implementação. A Segbel com certeza está fazendo esse levantamento, inclusive de acidentes, se houve aumento de acidentes ou não. Mas a princípio ela foi muito bem recebida pela população. Mas como você bem disse, em São Paulo esses estudos estão mais avançados. Teve um estudo recente agora em que apontou um aumento de velocidade das motocicletas nessas faixas. Então eu acredito que seja uma política que ainda está em fase de maturação, né? Como eu falei, em Belém é recente, a gente implementou, está vendo todos os resultados que isso está dando, né? A gente vai fazer um estudo, se junto com a Segbel, para que para de fato ver se isso está funcionando ou não, ou se a gente tem que acompanhar as grandes cidades e de repente rever a medida.
população vê essas mudanças? Assim, às vezes eu sou um pouco descrente, que eu acho que às vezes a gente é muito mal educado para mudanças, às vezes eu acho que a gente não entende essas mudanças. Vocês sentem isso também, que a população tem muita dificuldade de assimilar novas políticas? Muito, muito. E aí é algo que a gente está tentando construir aí. Mais recente, já estou começando um diálogo com algumas universidades para que a gente construa uma política de educação patrimonial. Belém precisa disso, não só para o seu centro histórico, quanto para uma cidade como um todo. Eu te falo isso porque algumas políticas que a gente implementou, como urbanismo tático, a população em poucas semanas já depredou, já tirou os balizadores. Então a gente precisa construir esse sentimento com a população, não somente a gente entregar a obra e achar que ali a população vai achar aquilo lindo e vai preservar. Não, a gente precisa trabalhar isso na mentalidade das pessoas. Eu sinto uma certa rejeição da população com coisas que são básicas às vezes, né? Sim. Às vezes você faz limpeza de praça e logo no dia seguinte você já vê depredação. Eu não sei, eu não consigo entender. Parece que falta sempre esse sentimento de pertencimento, de que aquilo é nosso. E aí, vereador, minha dúvida, você acha que isso parte só do poder público de criar essa condição para que a população se sinta pertencente ao espaço? Não, eu acho que esse envolvimento, essa política tem que ser uma política integrada, iniciativa privada, organizações, poder público, para que a gente consiga construir algo de fato, de sentimento da população. Eu vou te dar um exemplo, Gustavo. Final do ano passado, a gente fez algumas adequações na Ponte do Galo e na Ponte do Barreiro. Fez pintura, usamos urbanismo tático, construímos canteiros verdes, construímos lixeiras, tudo pintado. E, por incrível que pareça, em uma semana já estava todo depredado. Tudo depredado. Tudo depredado. Então, a gente precisa. Ali foi um sinal, e ali foi a primeira. Foi o primeiro sinal que eu parei para pensar e dizer assim: opa, tem alguma coisa errada, não somente no projeto, mas também na forma como a gente tem que estar abordando essas pessoas para que elas estejam envolvidas no projeto em si e se sintam pertencentes àquilo, porque senão vai ser enxugar gelo. Então a gente parou naquele momento e disse assim, não, a gente precisa construir algo de uma educação patrimonial de fato com essas pessoas, com essa comunidade, envolvê-los para que a gente consiga dar mais tempo de vida àqueles espaços que foram recém-reformados. Boas intenções e boas ideias não sobrevivem. Com certeza não. Então, são esses desafios que na gestão pública, aí, voltando para a primeira pergunta, né, que tu fizeste em relação à questão que muda, né, daquele Marcos que estava ali no Arquiúbe para o Marcos que hoje é diretor, esses desafios que vão surgindo ao longo das execuções, dos serviços, enfim, ali a gente vai aprendendo muita coisa e a gente vai recalculando a rota para que a gente seja mais efetivo na política pública. E aí isso nos leva a falar do centro histórico. Existe um planejamento, né, da prefeitura de revitalizar o centro, que é o Belo Centro programa, se não estou enganado. Sim. Eu vou te fazer uma provocação, que eu acho que assim, se essa é a política, se ela der certo, ela é maravilhosa, porque ela seria histórica. O centro está abandonado há muito tempo, independe de gestões. E assim, eu lembro que eu tive uma vez uma conversa com o Eduardo Paes, tinha naquela época sido eleito prefeito do Rio para o 3º mandato. Uhum. E ele me recebeu no gabinete dele e ele me falou, nosso plano eu quero terminar o meu mandato com um centro histórico aqui revitalizado. Melhorou muito.
Mas o problema, o gargalo é muito mais embaixo. A dificuldade é enorme. E assim, na época eu lembro que ele me mostrou as melhores cabeças pensantes estavam ali para pensar o centro do Rio de Janeiro, para rever o centro. Melhorou, mas assim ainda muito distante da realidade. É assim que vocês enxergam a situação aqui? Sim, é um desafio. Eu tenho dito o seguinte, que se a gente conseguir resolver os problemas do centro histórico, a gente está apto a resolver todos os problemas da cidade como um todo. Porque, Conta mais dos problemas. porque a gente tem no centro histórico todos os tipos de problemas que tu vê muitas das vezes pontuais em outras áreas da cidade. No centro histórico tu tens problema de questão do lixo, tu tens problema de alagamento, né? Ali, principalmente a área do Ver-o-Peso sofre com a influência da maré. Você tem problema de um esvaziamento desse centro. Ele é muito pulsante durante o dia, à noite ele é esvaziado, né? E aí você tem questão de segurança pública, você tem questão de ordenamento, né, dos trabalhadores informais, você tem problema de acessibilidade, você tem problema de falta de arborização, você tem problema de uma série de situações para além dos prédios históricos, né? E eu tenho dito muito que o programa do Belo Centro, que ainda é um embrião, né? A gente ainda está construindo isso, ah, é muito mais do que a gente recuperar e restaurar prédios. Ele é de fato reinventar a nossa cidade. Então, a gente ainda está nesse momento de maturar um pouco as ideias, organizar um planejamento, né? A gente foi selecionado agora recente pelo programa Mutirão Brasil e a gente está se organizando, chamando primeiramente as, as secretarias, né? Todos os órgãos municipais, para que depois a gente consiga também sentar com as instituições, organizações, associações de moradores, e a gente esteja construindo um grande programa para a recuperação do nosso centro histórico. Como começa isso? Qual é o pontapé diante de tantos problemas? O pontapé é a gente fazer um diagnóstico, que é esse momento que a gente está. A gente está fazendo um grande diagnóstico de todos os problemas e fazendo uma matriz para que a gente aponte, junto com a assessoria, ajuda técnica de especialistas, aponte as soluções. Vou te dar um exemplo. A questão do resíduos sólidos. Se tu passas 6 horas da tarde ali, final da tarde, no centro histórico, tu vai ver a quantidade de papelão jogada ao longo das vias. 13 de maio, Manuel Barata, 7 de setembro, tu vai ver uma quantidade absurda de papelão. Claro, é óbvio, o comércio sem ter um fluxo organizado, sem ter um destino para aquele papelão que eles recebem todos os dias, mercadorias, ele vai jogar ali no meio da via. Então a gente precisa organizar isso. Esse é um dos problemas de dezenas que nós temos no centro e que a gente vai ter que sentar com cada setor, com cada ator para discutir. Aí uma dúvida, quando você chegou, já existia algum plano mais minimamente razoável para recuperar o centro? Porque assim, o que eu penso isso não é uma coisa que se resolve em 4 anos. Não. Então, está se partindo do zero, ou já tinha alguma coisa? Olha, Gustavo, eu vou ser bem sincero. Tinha coisas muito incipientes ainda, né? Principalmente em relação a uma visão mais macro, tá? Existiam estudos muito valiosos em relação a algumas vias do centro, inclusive do professor Lamarão, no tempo que ele foi da CODEM, da professora Helena Tourinho, estudos que a gente levou em consideração e que a gente partiu dali. Esses estudos foram que a gente tomou como partida. Mas em relação a um programa de governança, como a gente está propondo, um programa olhando todo o centro histórico, não existia. Não existia. Você acha que é possível, no fim de 4 anos, ter algo montado para que, e aí a gente não trabalha com quem vai estar na cadeira daqui a 4 anos,
para que isso siga, porque assim, o que tem que estar feito em 4 anos para que quem se sente na cadeira, ou o Igor, ou de novo, ou seja lá quem for, diga, não, a gente não dá para recomeçar nada, é isso aqui, vamos seguir adiante, e depois, daqui a 8 anos, vem o próximo, diga, não, daqui a gente leva adiante, vira uma política, a famosa política de Estado. Sim, sim. A resposta é essa, é transformar isso numa política de Estado, onde a gente consiga institucionalizar, inclusive, todo o arcabouço legislativo para o centro, voltado para a recuperação do centro. É, um modelo de governança implementado no município, né? Nós temos exemplos aí de Recife, o próprio Rio de Janeiro, onde Recife tem um gabinete do centro histórico, Rio de Janeiro tem a secretaria do centro histórico. Então a gente implementar isso, eu acho que já é um grande caminho que a gente consegue, de certa forma, deixar para que as outras gestões não consigam mais ter volta. Entendi. Sabe? Esse modelo de governança, e eu tenho dito isso bem enfático mesmo, que o programa de requalificação do centro histórico, sem um modelo de governança instalado, ele não funciona. Então, a gente tem trabalhado para que a gente consiga fazer uma proposta de modelo de governança. A gente ainda vai passar pelo momento de conversa, de escuta, de construção, vai ser chamado todas as entidades para que a gente consiga consolidar e encaminhar isso para a Câmara de forma que a gente consiga, como tu falaste, transformar isso numa política mesmo de Estado. O que é o modelo de centro histórico para você, que assim serve de referência para Belém? Olha, eu estive recente agora em Porto Alegre e conversando até com alguns gaúchos, falava que eu me surpreendi muito com a cidade de Porto Alegre. O modelo que eu espero de centro, assim, que eu sonho, é um centro vivo, é um centro acessível, é um centro que pulse a economia da cidade, é um centro que atraia cada vez mais moradores para estar ali no centro, e é no centro que você tem a maior quantidade de serviços já instalados, né? Maior quantidade de infraestrutura. E a gente, ao longo do tempo, foi se distanciando, foi criando uma cidade espraiada. E a gente tem que retornar para o centro. Então, nós nos espelhamos muito em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o programa Requalifica Centro, e Porto Alegre, agora com Centro Mais também, fazendo um programa amplo de requalificação do centro histórico. Então a gente vai buscar se inspirar nesses centros. Marcos, só se inspirar em programas brasileiros? Não, acho que Lisboa tem um grande exemplo de repovoamento do seu centro histórico, recuperação de mais de 7.000 prédios históricos, né? E trouxe de volta a população para habitar aquele centro. Quando você traz de volta a população para habitar o centro, você transforma o centro mais vivo, você dá mais dinamicidade para aquele centro. Então eu acho que é esse o centro que eu sonho e o centro que a gente está trabalhando para começar a construir. E você já tem alguma meta estipulada de quando vai ser apresentado o projeto para a sociedade ou ainda não? A gente está trabalhando para que nos próximos meses o prefeito esteja anunciando algo já mais consolidado e a gente esteja também fazendo toda essa conversa, chamando o FPA, chamando todas as faculdades de arquitetura, as entidades como o IFAM, DEPAC, que a gente já vem dialogando com eles, né? Mas ainda a gente ainda não sentou de forma oficial para que a gente consiga estar desenvolvendo e entregando algo para o prefeito. Eu queria te ouvir como arquiteto sobre um problema, ainda não vamos falando do centro, que é a questão do IFAM. Acho que existe muito intrínseco na cabeça das pessoas aquela história de que o IFAM ele tá ali para atrapalhar, que tudo é demorado, que tudo é custoso e que o IFAM muitas vezes atrapalha de você conseguir autorização para usar o casarão e dar vida ao espaço. Existe um meio termo nessa conversa?
Existe um meio termo. Eu acho que o IFAM ele está ali para preservar, para nos ajudar a guardar, né, o nosso patrimônio. E eu acho que se a gente construir um diálogo, construir uma relação de diálogo, na verdade, e principalmente de construção conjunta de toda essa política, eu acho que esses problemas em relação a travamento, essas coisas, acabam sendo dirimidas. A gente tem construído uma relação muito boa de técnica com o IFAM, onde cada passo que a gente tem feito, a gente tem consultado. Eu tenho dito para a Cristina, a presidente do IFAM, dizendo o seguinte: olha, cada projeto que a gente for fazer, eu quero que tu esteja aqui do meu lado para que a gente esteja seguindo de fato todas as diretrizes de vocês, né? E aí ela tem sido uma grande parceira nessa construção de todo esse projeto, nos norteando. Aí vai chegar um momento em que a gente vai ter que submeter ao IFAM justamente para que eles aprovem o projeto, mas para até chegar esse momento, como a gente já abriu um diálogo muito anteriormente, a gente já foi alinhando todas as expectativas, já com certeza já vai chegar com menos problemas possíveis para que qualquer tipo de travamento. Uma pergunta para o arquiteto, e não para o Marquinho que está no poder público. O que você mexeria no plano diretor para Belém ser hoje uma cidade mais viva? Olha, é uma pergunta bem importante. Belém não tem uma revisão desde 2008, né? Era para ter sido revisada em 2018 e a gente não fez. As gestões anteriores não fizeram. E aí eu te digo o seguinte: a gente precisa de fato modernizar o plano diretor, trazendo principalmente a regulamentação de todos os instrumentos urbanísticos que já estão previstos no plano diretor e que até hoje as gestões passadas nunca regulamentaram. Vai desde a outorga onerosa até... deixa eu ver aqui outro instrumento que a gente... Porra, travou agora. Mas assim, principalmente instrumentos urbanísticos como a outorga onerosa, a questão tem um que tá na minha cabeça agora. Qual é? IPTU progressivo. Posso retomar? Pode. Cara, assim, eu acho que principalmente a questão dos instrumentos urbanísticos, a gente fazer o dever de casa, fazer o que as gestões anteriores não fizeram, desde a outorga onerosa a IPTU progressivo, onde a gente até hoje não tem isso regulamentado no plano diretor. Então, se tem uma coisa que se a gente tem o dever de fazer nos próximos anos, é regulamentar esses instrumentos. Legal. Explica pra gente o que é o Viva Canal, ideia nova da prefeitura. O Viva Canal, ele vem muito dessa relação de Belém com as águas, com seus canais. O que a gente tinha percebido é que a gente tem vários canais pela cidade e que esses canais muitas das vezes se resumiam a um paredão de concreto, a um guarda-corpo de concreto, sem arborização, sem nenhum tipo de área de convivência, e acaba que aquela convivência com aquele morador ali na frente era meio que forçada, né? E muitas das vezes aquele canal ainda transbordava, né? Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de requalificar esses canais, iniciar por questão de arborização, a questão de áreas de convivência, resgatando o laço que aquele morador antigamente tinha com esse canal, para que ele volte a conviver com o canal de forma harmônica. Então, o Viva Canal, ele nasce para que a gente consiga resgatar essa relação, mas para que o morador também possa usufruir daquele espaço. Desde uma área de convivência com churrasqueira, a uma academia ao ar livre, a uma área de atividades esportivas, em que a gente consiga inserir isso no canal.
A gente tem isso agora no canal da Doca, e isso a gente está tentando replicar também para outros canais e outros pontos da cidade. Então, o Viva Canal ele vem para resgatar essa relação da população com a água, com o canal que ali está à frente da sua casa. Marcos Ataíde, tem mais alguma coisa que eu talvez não tenha tocado aqui que você gostaria de falar para quem nos assiste? Amigo, acho que é importante a gente dizer o quanto é grande o desafio de cuidar de uma cidade como Belém. Os problemas, eu tenho dito que as gestões anteriores deixaram acumular uma série de problemas na cidade que muitas das vezes hoje eu te digo com toda certeza a gente não dá conta de resolver todas. Mas se a gente conseguir resolver, acho que mais impactam talvez na vida da população, como os alagamentos, como a falta de arborização, a falta de áreas de lazer, a gente já vai estar mudando a realidade dessas pessoas. Então, nós temos muitos problemas para resolver, mas a gente tem que escolher um foco, a gente tem que escolher prioridades, até mesmo por questão orçamentária, mas principalmente também por questões de priorização e ter foco. Se a gente for querer resolver todos os problemas da cidade, a gente vai acabar não resolvendo nenhum. Então, se a gente não tiver esse foco, a gente se perde e o tempo passa muito rápido, são 4 anos, e acaba que a gente não resolve, não faz nada. Amigo, muito obrigado, eu agradeço a sua presença por aceitar o convite. Estamos aqui de portas abertas para divulgar o que tem acontecido. Eu acho que as iniciativas elas são muito importantes, são gargalos históricos aí na cidade que a gente sempre torce. Para quem mora aqui, tem que sempre torcer para que dê certo. E para você que nos assistiu, esse foi mais um ponto final com o Marcos Ataíde, que é diretor de desenvolvimento urbano de Belém. Muito obrigado e até a próxima.